Olá pessoal, aqui é Fábio da Boston Treinamentos. Nessa videoaula vamos ver como exportar máquinas virtuais criadas com o programa Oracle VirtualBox. Bom, o que é exportar uma máquina virtual? Exportar a máquina virtual é pegar os arquivos que compõem essa máquina virtual e gravar em um diretório ou em um arquivo separado para que você possa ter uma espécie de um backup dessa máquina ou para portabilidade, para você poder levar essa máquina virtual de um computador executando VirtualBox para outro computador executando VirtualBox. Tá? Então ela serve a esses dois propósitos. Antes da gente entrar no processo de exportação da máquina virtual lá no VirtualBox, vamos ver alguns conceitos básicos, tá, que são importantes para a gente entender as telas de configuração que a gente vai utilizar. Tá? Então, o primeiro conceito é o conceito de Virtual Appliance. O que é um Virtual Appliance ou Appliance virtual? Nada mais é do que uma imagem de uma máquina virtual, tá? Imagem de software, que foi projetada para rodar em alguma plataforma de virtualização, por exemplo, VirtualBox, tá? Ou Citrix Server, tá? Ou VMware, enfim, não importa a plataforma de virtualização, você vai ter ali um Virtual Appliance que é uma imagem da máquina virtual, que serve para aqueles propósitos citados, backup e portabilidade, por exemplo. Tá? Então isso a gente vai chamar de Virtual Appliance. Virtual Appliance ele pode ser criado utilizando-se um arquivo do tipo OVF. Tá? O OVF é uma sigla que significa Open Virtualization Format, formato de virtualização aberto. Como o nome diz, é um padrão aberto. Tá? Ele é utilizado para realizar o empacotamento e a distribuição dos appliances virtuais. Tá? O que seria então o OVF? Uma série de arquivos, não é um arquivo só, uma série de arquivos, na verdade, gravados em um diretório qualquer aí da sua máquina. Então você pode criar, tá, esse arquivo OVF, exportando a sua máquina virtual e gravando os arquivos dentro de um diretório qualquer. E aí você pode distribuir esse diretório ou salvar esse diretório, tá? Fazer um backup desse diretório para ter aquela máquina virtual salva. Alternativamente, você pode criar um pacote que a gente chama de OVA, Open Virtualization Archive. Tá? Então, é a mesma coisa que o pacote OVF, a diferença é que todo o conteúdo do diretório ele é empacotado num único arquivo. Então, em vez de eu ter vários arquivinhos dentro de um diretório, eu tenho um único arquivo que contém todo o conteúdo. Tá? Esse arquivo é empacotado utilizando o programa tar, que o pessoal do Linux deve conhecer bastante. Aí, se você não sabe o que é o tar, você pode assistir as nossas sequências de videoaulas de Linux. Nós temos uma aula específica só de comando tar. Legal? Então você pode criar o pacote OVA. Ele é mais simples de gerenciar, manipular, porque é um arquivo só, é um pacote completo. Legal? Finalmente você tem a ideia do arquivo manifest. O que é o arquivo manifest? Bem simples. É uma lista de conteúdo de software empacotado. Então o arquivo manifest ele mostra para você qual é o conteúdo daquele arquivo, por exemplo, o OVF ou OVA que você criou. Tá? Ele enumera os arquivos que você incluiu dentro daquele empacotamento. Tá? Então alguns programas utilizam o arquivo manifest para saber o que tem dentro do pacote, e as pessoas, né, o usuário, o administrador da rede, também pode fazer uso desse arquivo para ver o conteúdo de um pacote. Legal? Pacote criado aí, OVF ou OVA. Na verdade, o arquivo manifest não se aplica só nesse caso, tá, de exportar appliances virtuais, se aplica em vários casos gerais em informática. Bom, então nós vimos aqui alguns conceitos básicos. Vamos lá para o VirtualBox para aprender a fazer na prática a exportação de uma máquina virtual. Então está aqui o VirtualBox. Eu tenho várias máquinas virtuais criadas e eu vou exportar essa máquina Debian. Tá? Para você poder exportar a máquina virtual, ela tem que estar desligada. Então eu desliguei o Debian. Vou exportar esse Debian porque ele é menorzinho aqui na minha instalação, então vai ser mais rápido o processo. Tá? E o processo é simples. Com a máquina selecionada e desligada, você clica aqui em cima em Arquivo. E olha só que legal, você tem as opções Importar Appliance e Exportar Appliance. Então eu vou exportar o Appliance, tá, para criar esse backup. E quando você quiser colocar a máquina virtual de volta dentro aqui do gerenciador do VirtualBox, basta importar esse Appliance. Tá? Em questão de minutinhos, a máquina virtual já está
funcionando, ligada e tranquilo para você utilizar e estudar. Então vamos exportar o appliance. Clico em exportar appliance. Ele vai abrir para mim essa caixa de diálogo. Então ele pergunta para mim quais máquinas virtuais você quer exportar. Por padrão já vem selecionada aquela máquina que você tinha selecionado lá na tela inicial. Tá? Se não tiver selecionado a máquina correta, você pode selecionar agora. Tá? Dá para selecionar mais de uma vez, basta segurar o Ctrl no teclado e ir marcando as máquinas virtuais. Então, Debian está selecionado, eu clico em Próximo. Agora ele me pergunta sobre algumas configurações do appliance. Tá? Uma das configurações principais é o local onde o arquivo vai ser salvo. Tá? Ele vai salvar aqui na minha pasta documentos com o nome debian.ova. É o padrão salvar como OVA. Tá? Se você quiser mudar o nome, basta clicar aqui dentro e dar um outro nome qualquer para esse arquivo, ou clicando em escolher, você pode escolher um outro diretório para salvar esse arquivo. Alternativamente, você pode gravar no formato OVF antigo 0.9, tá? Que é um diretório com os arquivos da exportação, e você pode optar por criar o arquivo manifest, ele não é criado automaticamente. Então, eu vou marcar aqui para criar o arquivo manifest também, tá? E aí, vou clicar em Próximo. Próxima tela, você pode adicionar algumas opções de informação, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui algumas informações. Eu vou colocar uma descrição. Então, eu clico na coluna de descrição, na linha de descrição, clico 2 vezes, clico em editar e edito o texto. Eu vou escrever: esta é uma máquina virtual usada para estudos de LPI. Legal? Ok. Beleza, eu clico aqui fora, aparece a descrição que eu coloquei. Tá? Você pode colocar outras informações, o URL do produto, o nome do produto, etc. Tá? Então, para mim isso aqui é suficiente. Agora eu vou clicar em exportar. Clico em exportar, vou aguardar alguns instantes. Começou, o processo está rodando aqui, exportando o appliance. Então a gente aguarda, leva alguns segundos, tá? E no final do processo você vai ter o arquivinho OVA salvo ali, e quando você precisar basta você importar aquele arquivo que você vai poder utilizá-lo com uma nova máquina virtual. Aí, assim que terminar a exportação, eu vou importar o mesmo arquivo para ter outra máquina virtual Debian aí no meu sistema. Então pronto, a máquina virtual foi exportada, né, fechou a telinha, legal. Agora a gente vai importar essa máquina virtual, tá, para criar uma nova cópia desse Debian aqui sem precisar passar por todo o processo de instalação dele. Então, para importar essa máquina, eu vou em Arquivo e Importar Appliance. Agora ele me pergunta nessa tela, onde está o appliance que você quer importar? Eu clico em Abrir Appliance. O meu eu coloquei aqui em C2 software, mudei de pasta o arquivo. Olha lá, debian.ova. Tá? Seleciono o debian.ova, clico em Abrir, clico em Próximo. Aqui aparece já uma descrição da informação, quanto de memória ele vai usar, controlador USB, se vai ter placa de som, placa de rede. Você pode ativar ou desativar alguns desses itens conforme necessário. Tá? E aí, você tem a opção reinicializar o endereço MAC de todas as placas de rede. É legal marcar essa opção aqui para evitar que você vá subir as duas máquinas virtuais, a antiga e essa nova, e elas tenham o mesmo endereço MAC na placa de rede, porque elas são um clone uma da outra, na verdade. Então, reinicializar o endereço MAC das placas de rede e clicar em Importar. E agora, aguardar alguns segundos, ele vai importar essa máquina e ela já vai aparecer aqui na minha listagem de máquinas virtuais. Legal? Prontinho, a máquina foi importada. Tá, o próprio VirtualBox colocou o número 1 aqui no final do nome dela, chamou de Debian 1. Agora eu tenho o Debian original e o Debian 1. Legal? Veja que o Debian original tem um disco Debian.vdi e o Debian 1 foi agraciado com um disco
Debian Disk 1.vmdk. Legal? Mas está aí a máquina virtual. Agora vamos testar, vamos ver se ela funciona, né? Então eu vou inicializar essa máquina virtual. Diminuir um pouquinho a tela dela. Está aí, a máquina virtual está dando boot aparentemente. Vamos ver se a gente consegue se logar nesse sistema, só para ter certeza de que ela realmente está funcionando. Então, iniciando a máquina. Tá aí, funciona perfeitamente. Legal? Desligar minha máquina virtual. Voltar lá para o gerenciador do VirtualBox. Tá aí. Então, o procedimento para você exportar e importar uma máquina virtual aqui no VirtualBox é muito simples. Serve para o propósito de você fazer um backup da máquina inteira, né? O sistema operacional mais todos os softwares que estão lá dentro, para você portar essa máquina de um computador para outro, ou até mesmo para você clonar a máquina rapidamente. Então, em vez de passar por todo um processo que leva meia hora ou mais para instalar o sistema, eu em 2 ou 3 minutos tenho uma máquina virtual nova para fazer os meus testes de rede. Tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido direitinho como exportar e importar os Virtual Appliances, que tenham aproveitado a videoaula, e nos vemos nas próximas videoaulas. Até mais!